Abra sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 16. Estou sentindo um pouco de eco. Mateus 16. Dos versos 13 ao 17. Chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns, João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Quem dizem os homens que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Vamos orar então? Feche seus olhos. Obrigado, Senhor, porque Tu deixaste a Tua palavra até os nossos dias. E nós temos o privilégio, temos o prazer de ouvir a Tua voz através da Tua palavra. Agora pedimos que nessa noite ela fique muito evidente no nosso coração e no coração de todos que aqui estão e daqueles que foram convidados, daqueles que estão do outro lado, e daqueles que ainda hão de assistir, que a Tua palavra possa fazer uma obra muito grande em cada coração. Nós precisamos de Ti. Espírito Santo, enche esse lugar, passeia nesse lugar, mexe nos corações, usa esse momento para que o inimigo fique preso, fique amarrado em nome de Jesus, e Tu cresças no coração de cada pessoa que aqui está, em nome de Jesus, amém. Irmãos, o tema que eu quero pensar com os irmãos hoje à noite é: quem é Jesus? Confesso para os irmãos que comecei a pensar nesse tema que eu poderia pregar no dia que eu cantei Quem És Tu. Depois que eu cantei Quem És Tu, o pastor foi e me chamou. Aí nós estamos lendo João, então a bênção foi completa. A bênção foi completa. E eu queria, irmãos, eu sonhei muito com esse momento. Como eu sou leigo, posso falar algumas coisas que o pastor não fala. Sonhei muito nesse momento. Sonhei muito contar com a juventude em oração. Contar com o clamor do jovem durante a mensagem. No passado, todas as vezes que a gente ia orar, no tempo lá do pastor Josué, um grupo de jovens, eu e mais alguns, íamos lá para cima, ficávamos orando de joelhos enquanto o pastor pregava. Depois nós terminávamos a oração e dizíamos: agora vamos lá colher os frutos. E nós descíamos e não tinha menos de 5 pessoas aqui na frente. Não tinha menos de 5 pessoas aqui na frente. Tempo bom aquele. Quem é Jesus? Hoje eu gostaria que nós inundássemos esse lugar desse nome poderoso, desse nome que faz toda a diferença na vida das pessoas, desse nome que tem feito obras incríveis, poderosas. Eu poderia começar falando de nações que não conhecem Jesus, estatísticas, mas esse não é meu objetivo hoje. Meu objetivo hoje é trazer a experiência de pessoas que atravessaram pelo seu caminho. Caminho esse que estas pessoas tiveram a diferença nesse grande encontro que tiveram com Jesus. Quando eu corro lá para o Google para ver o que ele diz sobre Jesus, ele diz para nós assim: Jesus de Nazaré,
figura central do cristianismo, foi um pregador judeu do primeiro século, que os cristãos acreditam ser o Messias, o Filho de Deus encarnado. Glória a Deus que nós acreditamos e temos convicção de que Ele é o Filho de Deus encarnado. Não há nenhuma dúvida quanto a isso. No livro de João, no capítulo 1, verso 1 e 2, João fala que Ele é o Verbo de Deus. Ele estava com Deus desde o princípio do mundo. A Bíblia diz, dentre outras, que Ele é Salvador. Amém? Vamos falar amém? Amém. A Bíblia diz que Ele é Salvador. Amém. A Bíblia diz que Ele é Senhor. Amém. A Bíblia diz que Ele é o bom pastor. Amém. A Bíblia diz que Ele é o Messias prometido. A Bíblia diz que Ele é o Alfa, Ele é o Ômega. A Bíblia diz que Ele é o Rei dos Reis. Diz que Ele é luz do mundo. E diz que Ele é o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. Glória a Deus por isso. Ele é o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. Não há pecado que Jesus não possa perdoar de um homem arrependido. Quem é Jesus afinal nos nossos tempos? Quem é Jesus afinal nesse tempo que você vive, nesse tempo que eu vivo? Só que para responder essa pergunta, eu quero voltar ao passado e mostrar uma pequena parte, uma partícula da sua trajetória. E assim, pode ser que a gente ajude a responder essa pergunta. Quando eu corro na Bíblia, lá no capítulo 10 de Marcos, dos versículos 46 ao versículo 52, 10 de Marcos, eu leio a história de um homem cego. A Bíblia diz que esse homem era cego, e ele ouviu que Jesus ia passar por ali, por onde ele estava, e ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas as pessoas diziam para ele: fique calado, rapaz, ele não sabe quem é você, ele não vai parar. Há muitos cegos, muitos aleijados, como que ele vai parar para você? Mas ele insistiu e gritou ainda mais alto. A Bíblia diz que Jesus parou e disse para ele: o que você quer? Ele disse: o que eu veja. E Jesus disse: vê. Se você perguntasse a esse homem nos dias de hoje: quem é Jesus para você? Ele ia dizer para você: Jesus mudou toda a minha vida. Jesus me fez voltar a ver, e não só isso, eu vivia à margem, à beira do caminho, mendigando. Todas as pessoas que passavam por mim no tempo de chuva me jogavam lama, no tempo de sol quente me jogavam areia. Certo dia, sem eu querer, certo dia diferente na minha vida, eu ouvi que um profeta ia passar e o nome dele era Jesus, e eu sabia, eu tive a convicção que ele podia me ajudar. Era a minha oportunidade. Então, quando eu senti a sua presença, não sabia a direção que ele estava, comecei a gritar: Jesus! Jesus! E ele me ouviu. E ele olhou para mim e perguntou: o que você quer que eu faça? Eu disse: que eu veja, Senhor. E aquele foi o primeiro rosto que eu vi na minha vida. Quando ele me curou, foi o primeiro rosto que eu vi. Não posso deixar de servir a esse homem. Não posso deixar de seguir uma pessoa que mudou a minha vida. Mas, se você perguntasse também a um homem que estava à beira de um tanque, em João no capítulo 5, a partir do verso 1 até o verso 18, se perguntasse a esse homem: quem é Jesus para você? Diz o texto em alguns dos seus primeiros versículos: depois disto, havia
em Betesda, diz o versículo 5, estava ali um homem que havia 38 anos e se achava enfermo. E vendo Jesus este deitado, sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu: Senhor, eu não tenho homem algum. Eu acho isso tão profundo, essa palavra que ele fala. Eu não tenho homem algum que quando a água é agitada me meta no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. Se você pergunta para esse homem, talvez ele contasse a sua história, ele diria para você: sabe, durante 38 anos, eu desejava ser lançado no tanque para ser curado. Havia uma crença de que um anjo agitava aquela água, e haviam 5 alpendres naquele local. Os alpendres eram 2 colunas, e elas eram protegidas, e havia um corredor, e em cada corredor daquele, haviam cegos, coxos, mancos, aleijados, todo tipo de doente tinha ali. Mas Jesus se preocupou com um. Por quê? Só ele sabe. E ele contaria para você que um dia apareceu um homem na minha frente. Eu não sei de onde ele veio. Eu não sei porque ele se lembrou de mim. Mas eu sei de uma coisa. Ele disse para mim: você quer ficar curado? Então eu disse para ele: Senhor, me sinto desprezado. Que todas as vezes que eu estou próximo da água, chega alguém mais rápido do que eu e é lançado no tanque. E esse homem me curou. Esse homem não disse para mim: vou levar você até o tanque. Deixa que eu coloco você no meu ombro e carrego você até o tanque. Não, não disse isso. Ele olhou para mim e disse: levanta, toma a tua cama e anda. E eu comecei a andar. Não há explicação nisso. O meu corpo voltou a ser forte outra vez, não sei como. E eu procurei outra vez aquele homem desapareceu, e eu não tinha como agradecer aquele homem, mas eu sei de tudo aquilo que ele fez na minha vida. Esse é o Jesus que eu encontrei. Quem é Jesus para você? No capítulo 7 de Lucas, a gente encontra uma outra pessoa que também teve uma experiência com Jesus. No capítulo 7, a partir do versículo 11, a gente vê uma mãe que acabou de perder o seu único filho. Sete de Lucas, a partir do verso 11, diz: e aconteceu depois de ir Jesus à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela uma grande multidão da cidade. Vendo-a o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam, e disse: mancebo, jovem, a ti te digo, levanta. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe, e de todos se apoderou o temor e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Senhora, quem é esse homem? Quem é esse homem para você? Ela diria para você: sabe, quando meu único filho morreu,
o mundo desabou sobre mim. Ele era tudo que eu tinha, era meu amigo, meu ajudador. Perdi tudo. Ele era meu futuro, tudo estava destruído. Meu único filho. De repente, eu não sei como e nem da onde, surgiu um homem que olhou para mim, olhou para aqueles que estavam comigo, olhou para o caixão e fez o caixão parar e disse para mim: não chora, não chores. E ele tocou no caixão e deu uma ordem para o meu filho que estava morto e disse: jovem, levanta. E ele sentou e falou. Ele voltou a falar, ele voltou a viver. As pessoas ficaram paralisadas. Alguns glorificavam a Deus. A presença dele mudou toda a minha vida. Meus irmãos, todos que têm uma experiência com Jesus não podem ficar calados. Todos que têm uma experiência com Jesus sabem que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas não só essas pessoas tiveram uma experiência com Jesus e mostraram que Jesus era o Filho de Deus. Se você for lá para Mateus no capítulo 8, no verso 23, e do verso 23 ao verso 27, o texto diz assim: entrando Jesus no barco com os seus discípulos, eis que o mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto das ondas, ele porém estava dormindo. E os seus discípulos aproximando-se despertaram, dizendo: Senhor, Senhor, salva-nos, estamos afundando, está entrando água no barco, Senhor. E ele disse: por que temeis, homem de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é esse, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Meus irmãos, a natureza obedece o seu Senhor. A Bíblia diz que Ele criou a natureza. A Bíblia diz que o mundo ainda está expandindo. O universo ainda está em expansão. A Bíblia já fala isso. Agora os cientistas descobriram, lá da forma deles, que o universo continua se expandindo. Mas eles não sabem que a Bíblia já falava isso há muito tempo. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Marcos capítulo 5 tem uma outra experiência. A partir do verso 1 até o versículo 20, a Bíblia diz que Jesus chegou a outra banda do mar, a província dos Gadarenos, e saindo do sepulcro um homem com espírito imundo, o qual tinha morada nos sepulcros, e ninguém podia prendê-lo, cadeia nenhuma podia prender aquele homem. Muitas vezes ele é preso com grilhões e cadeias, e as cadeias foram por eles feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E o texto diz que ele andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando ele viu Jesus ao longe, correu e o adorou. E clamando com grande voz disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus dizia: sai desse homem. O texto vai dizer que os demônios saíram
Eles pediram para entrar nos porcos e os porcos se precipitaram no precipício e morreram todos. Meus irmãos, se hoje nós não sabemos quem é Jesus, os demônios sabem quem Ele é. A natureza sabe quem Ele é, os demônios sabem quem Ele é. E isso é muito forte. Todos os demônios estão inclinados, de joelhos diante dEle. Ninguém pode ir com Ele. E o texto diz que esse homem foi encontrado depois em perfeito estado, vestido, que certamente ele não devia estar vestido, devia estar com roupa quase nenhuma e todo rasgado. Aqueles que conhecem pessoas que já passaram por essa situação sabem o que nós estamos falando. Mas o próprio Deus, no batismo de Jesus com João Batista, lá no capítulo 3 de Mateus, quando o Senhor sai das águas, ele diz o quê? Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho prazer. Todas as declarações que nós ouvimos aqui apontam para nós quem é Jesus. O próprio Deus apontou. Depois João Batista vai falar mais lá na frente, eu vi, ninguém me contou, eu vi, eu tive essa experiência. Porque em nossos tempos somos tão resistentes ao seu poder e à sua existência. Porque as pessoas que andam lá fora são tão resistentes ao Jesus que vive e ao seu poder, à sua existência. Irmãos, às vezes eu penso, abra um parênteses, eu conversei com o pastor ontem sobre isso. Às vezes eu penso que até nós também somos. Às vezes eu penso que nós, igreja, que dizemos que conhecemos Jesus, também não conhecemos. Vou dar um exemplo. Conheço o Jamil. Sei quem é o Jamil aqui na igreja. Sei que ele aqui em cima ministra o louvor. Sei que ele é um servo de Deus. Sei que ele é uma pessoa confiável. Mas eu não sei o que ele gosta de comer. Eu não sei que horas ele acorda para trabalhar. Eu não sei qual a roupa que ele gosta de vestir quando ele vai a um casamento. Porque eu não tenho intimidade com ele. Eu posso conhecer Jesus, mas não ter intimidade com ele. E Jesus busca pessoas que tenham intimidade com ele. Basta de membros de domingo pela manhã e de domingo à noite. Basta de membros de quarta-feira de oração, quando acontece. Basta de membros só no PG. Precisamos de intimidade. E intimidade é 24 horas por dia. Mente e coração voltados para o Senhor. Onde eu estou ligado no Senhor. A minha mente está ligada no Senhor. Quando eu vejo alguma coisa errada, que eu não posso olhar aquilo, eu digo, Senhor, purifica minha mente e meu coração. Eu preciso pensar e conviver com o Senhor todos os dias. Quero terminar deixando uma declaração que espero e fale ao nosso coração. João capítulo 6, versículos 66 a 69. O autor diz assim para a gente: desde então, João 6, de 66 a 69. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor,
para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Não há saída, meu irmão, não há saída. Ou somos do Senhor, ou não somos do Senhor. Jesus fez um discurso difícil. Para muita gente hoje há muitas desculpas, porque se torna difícil. É difícil servir a Jesus. Essa semana estava falando com um jovem que eu convidei para ele estar aqui, e ele disse para mim: eu vou ver se eu acho um tempo, que eu estou tão atarefado. Eu disse para ele: Deus te dá um tempo, você quer um tempo? Se você quiser tempo, Ele te dá. Como eu tenho muita intimidade com ele, eu falei: você quer uma cama? Aí ele é militar. Eu disse para ele assim: faz de conta que eu sou teu parceiro no quartel, ando com você todos os dias, e nas brabas que ele contou que já aconteceu com ele, eu boto o meu peito na frente para proteger você. Eu sempre ando contigo, primeiro eu, depois você, parceiro. Aí quando eu preciso de você, você sai, me deixa sozinho, me abandona. É assim que as pessoas fazem com Jesus. Jesus se deu, Jesus foi na frente, mas quando Ele diz: vem, segue-me, eu digo: vou pensar, talvez depois, quem sabe numa outra oportunidade. Quereis vós também retirar-vos? Para quem iremos nós? Quem segue a Jesus jamais andará em trevas. Ele diz em João 8,12: eu sou a luz do mundo. Quem me segue jamais andará em trevas. Se fôssemos contar tudo que Jesus fez, nós não teríamos tempo suficiente. Para muitas pessoas, Jesus é um quadro na parede. Para muitas pessoas, Ele é uma medalha ou uma esfinge pendurada no pescoço. Mas Ele diz assim: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Quem vive e crê em mim, jamais morrerá. Não ande com Jesus pendurado no seu pescoço, e nem coloque Jesus no quadro da parede, coloque Ele no seu coração. A diferença do mundo com Jesus é onde eles colocam o Senhor. Quero chamar o pessoal do louvor aqui em cima. Meu irmão, meu amigo, Jesus é muito mais do que isso que nós ouvimos aqui nessa noite. Vai muito além. Nós falamos que Jesus é a luz do mundo, que Jesus é Senhor, que Jesus é Salvador, que Ele é Alfa, que Ele é Ômega, que em suas mãos está todo o poder. Mas Ele é muito mais do que isso. E sabe o que Ele fez? Não só morreu por você, não só morreu por mim, não só ressuscitou para provar que Ele está vivo, mas Ele disse assim: vou preparar um lugar para você, não vou deixar você órfão. Quando Ele subiu, Ele disse: você não vai ficar órfão. E Ele enviou o Espírito Santo para estar no meu coração, na minha vida, na sua vida. E meu irmão, se você viver aqui 120 anos, saiba, isso não soa em nada na eternidade que você vai passar com Ele. Isso não soa em nada em tudo aquilo que Ele já deixou preparado. Quem é Jesus para os nossos tempos, então?
Jesus para os nossos tempos é aquele que continua sendo o mesmo que está na Bíblia, diz: eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Eu continuo sendo o mesmo.